Muito bem, Vida e Saúde de volta. Hoje o assunto é da família, birra de criança. Acontece por aí? Não muito, tá tudo sob controle? Mas você sabe, né, que vez ou outra as crianças vão apresentar esse comportamento. Agora, ela passa por várias fases durante o seu desenvolvimento. E uma dessas fases pode ser a birra, que vai surgir ali por volta de 1 ano de idade. E em alguns casos, vai se estender até os 5 anos. Ai, ai! Haja coração, haja paciência. Essa manifestação de descontentamento pode acontecer dentro de casa e, para o desespero dos pais, em locais públicos também. Diante dessa situação, muitos pais têm dúvidas sobre o que devem fazer para lidar com esse comportamento. Será que dá para controlar a birra ou, de repente, evitar que ela aconteça? Bom, a gente convidou hoje para fazer parte do programa a pediatra a doutora Paula Lenfers, que vai nos ajudar com esse assunto e vai nos ajudar também a lidar, a fazer os nossos filhos passarem por essa fase de maneira saudável. Se você, pai, mãe, avó, tia, tem alguma dúvida com relação a isso, manda para cá sua participação, anota o nosso número agora ou use o QR Code que está bem aqui no cantinho da sua tela para você entrar em contato com o nosso WhatsApp. Anota o número, é 12 98266 0004. Doutora Paula, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Obrigada, tudo bem? E vocês? Tudo jóia! Se não fossem essas crianças aqui, olha, desesperadas hoje, a gente estaria um pouquinho melhor. Aliás, quando vem a birra, eu acho que surge assim um esquenta dentro do pai, da mãe que está junto ali, que é difícil controlar, né, doutora? Com certeza, até porque a gente fica mobilizado de ver a criança chorando, gritando, né? A gente fica mobilizado. Doutora, birra é normal? A birra ela é normal, ela faz parte do desenvolvimento neurológico e comportamental de todo ser humano. Nós temos como melhorar, evitar grandes gatilhos e ajudar a criança a lidar com isso, mas faz parte do desenvolvimento. Mas não dá para querer evitar, assim, controlar que a criança faça birra, né? A gente tem que entender isso como sendo um processo de independência da criança. Por isso que ela começa a acontecer por volta de 1 ano de idade. É quando a criança começa a dar seus primeiros passos. Ela vai se distanciando do pai e da mãe. E ela está aprendendo a lidar com os próprios sentimentos. Então, a gente pode melhorar, mas evitar ou dizer que nunca vai acontecer, isso não. É mentira, é mentira. Agora é o seguinte, quando a gente vê uma criança se esperneando, vou falar a criança dos outros, né? Porque quando a gente fala dos nossos é mais difícil ainda. Quando a gente vê a criança esperneando no meio do mercado porque ela quer comprar determinado item lá, aí, fazendo essa birra aí, olha, tem várias pessoas que lidam de maneiras diferentes. Então, são pessoas que alguns vão ameaçar, outros vão falar mais bravos, né? Outros vão pegar aquela criança arrastando. Então, eu quero trazer aqui, agora nesse momento, um VT mostrando como a Thaís está lidando com a birra na casa dela. Nesse lar existe muito amor. Dá para perceber o olhar apaixonado dessa mãezona para seus 2 filhos. A Lívia tem 3 anos e o Arthur tem 7 meses. Mesmo sendo um ambiente assim, cheio de harmonia, as birras acontecem sim, principalmente com a Lívia. Eu senti que conforme ela foi crescendo, agora com os 2 anos principalmente, parece que a situação se intensificou um pouquinho mais. E aí o dia em que realmente aconteceu a birra, aí eu já sabia que era diferente, realmente que a situação era completamente diferente daquilo que eu já tinha vivido com ela. Quem é mãe e pai sabe como é difícil lidar com essa fase, não é mesmo? A Thaís me contou de um episódio de birra que ela nunca mais vai esquecer. E aí aconteceu uma situação, e aqui em casa, nesse elevador, todo mundo escuta no andar. Então se você grita em qualquer local aqui, a pessoa vai ouvir. E aí aconteceu uma birra. Eu quero. E eu
Nossa, eu tava ficando nervosa junto. Então eu não conseguia voltar pra minha realidade e falar, respira, Thaís, vambora. Pois bem, foi a birra daqui até aqui, assim, gritou no elevador inteiro. Eu pedi desculpas depois pro prédio, eu mandei no grupo, eu falei, gente, desculpas, era minha filha. Porque realmente foi, aí eu tive que sair de casa, eu deixei. Saí, fui lá, peguei o que eu tinha que pegar na portaria, voltei, respirei fundo. E aí consegui modificar. E para passar por essa fase, saber como lidar tanto com a Lívia quanto com o caçula, o Arthur, a Thaís se aventura no mundo do conhecimento. Eu estudo de verdade. Assim, eu descobri isso, para ser mãe a gente tem que estudar. Não adianta a gente agir com o nosso impulso, porque uma coisa que eu percebi muito e que eu fazia muito o tempo todo era falar assim, ai, certeza que tá fazendo de propósito. Ai, eu tenho certeza que ela fez isso para me provocar. E na verdade é uma criança, com o cérebro de uma criança em desenvolvimento, que não consegue ainda simular, ela não tem essa característica. Então, hoje, o tempo todo, quando começa a vir um tipo dessa situação, eu faço esse exercício de parar e falar, tá bom, eu já entendi que isso daqui, ela não tem ainda, ela não consegue, então eu vou tentar trazer de alguma forma. Eu vou abaixar, eu vou olhar olho no olho na mesma altura, eu vou conversar com ela de igual para igual. E com o Arthur, eu já começo isso também. Que legal, cada casa tem um jeito de lidar com a birra. E a gente quer conversar agora com a doutora Paula aqui, se é que existe um jeito certo para lidar. A gente viu aqui que a Thaís está buscando ajuda, doutora. A gente tinha isso muito mais intuitivo num passado não muito distante, onde as mães lidavam com, sim, talvez de uma maneira mais rígida e tudo mais, mas lidavam sem tantas inseguranças. Hoje não. A gente precisa de um norte um pouco mais focado para a gente seguir em frente, né? Eu acho que conforme a gente tem acesso à informação, a gente tem como melhorar características, inclusive em relação aos nossos pais, o que a gente acha que não foi muito legal com a gente. Mas ao mesmo tempo que essa informação ela ajuda demais, né? A gente às vezes se perde no que fazer. E eu acho que essa geração é a geração que está um pouco perdida, né? Mas eu concordo que a gente tem que estudar para ter filhos, porque a gente também perdeu um pouco desse senso da comunidade, né? A gente hoje em dia tem famílias menores, a gente não tem muito contato com outras crianças, então tem muitos pais que hoje, quando têm os seus filhos, não percebem que aquele é um comportamento normal da infância, porque a gente quer que a criança se comporte como um mini adulto. Então, ler, estudar e entender que isso faz parte do desenvolvimento dá uma tranquilidade e autonomia do pai e da mãe também de tomar decisões, de como lidar diante daquela situação, né? Pois é, até porque no livro tem uma estrutura ali muito fácil de ser lida e ajuda a clarear muitas ideias, mas na prática é o pai, a mãe ou o cuidador que está lidando ali com aquele caso. Então vamos entender aqui como é que você pode lidar com birras de maneira mais sábia, promovendo também segurança, promovendo aí crescimento nesse desenvolvimento desse serzinho tão especial que são os nossos filhos. Olha aqui, na hora da birra é preciso saber que ele está precisando de um pouquinho de limites ou de maior clareza nas informações que está recebendo, né, doutora? Eu acho que uma coisa, né, que a Thaís falou, os nossos filhos não são tiranos, os nossos filhos não são dissimulados, mas os nossos filhos pedem constantemente contorno do seu próprio corpo, dos seus sentimentos, para eles entenderem quem eles são também na sociedade, naquela casa e naquela família. E cabe aos pais ir fornecendo para eles esse contorno e essas limitações do mundo. Conforme a criança vai tendo isso com maior clareza, ela tem uma sensação de segurança e ela tende também a ser uma criança mais calma e menos ansiosa. Então vai ter menos explosões nos seus acessos de raiva e de birra. Ok, então dá para encarar como um processo como fazer parte do aprendizado ali. Além disso, doutora, os pais precisam voar acima das nuvens. Eu falo para o meu marido, né? A gente precisa intercalar aqui, não dá para entrar na pilha da briga. Tem que ter calma, porque senão as crianças vão piorar aquele momento ali, né? Eu acho que esse é o maior desafio, Oteru, porque conforme a gente vê a criança naquela situação,
é um pouco natural. Quando a gente vê, a gente também está exaltada, a gente também está respirando mais rápido, a gente também já mudou nossa posição corporal, a gente já começou a falar mais alto. Mas a criança vai utilizar a nossa imagem para também conseguir regular os próprios sentimentos. Então, se a gente mostra para ela que ela pode respirar fundo e acalmando a sua respiração e relaxando o seu corpo, a gente também está ensinando a criança a lidar com as frustrações da vida que vão acontecer. Tá. Agora, doutora, a gente vai lidar com isso aqui já, mas é bem mais difícil fazer isso quando se tem plateia. Quando a gente está em casa, como a Thaís acabou de mencionar, né? Às vezes é um momento de tempestade ali que está acontecendo intensamente e o prédio inteiro está testemunhando e julgando o que, a partir de pequenas coisinhas de informação, porque pequenos traços da informação que foi ouvida. Então, olha, manter a calma realmente tem que ser assim, uma conexão, é você e a criança naquele momento, esquece o resto. Exatamente, porque a gente, quando está diante da plateia, às vezes a gente quer antecipar movimentos, porque a gente quer interromper aquilo de qualquer jeito. E daí, nisso, a gente acaba tomando decisões que depois a gente pode se arrepender. Então, você tem que abstrair, é você e seu filho, e toca o barco. Mas é difícil. Eu, antes de tratar dessa questão aqui, dessa menininha aqui, que também está se expressando com bastante raiva, às vezes a raiva não vai, às vezes o momento de birra não vai ser aquele clássico, né? Se joga no chão, começa a espernear e gritar bem alto. Às vezes vai ser um repente, assim, né? Chegou uma interação a respeito disso que eu quero trazer aqui agora, que é da Tatiana. Ela disse que conhece uma criança que chora por tudo e ainda faz pirraça. Ela não era assim e começou com 3 anos. Será que o fato dos pais baterem pode ter contribuído para essa birra? Eu não sei. Eu tô aqui com essa dica de resolver o conflito sem violência. Mas, às vezes, a criança precisa ser segurada mais firme, doutora, para ela, de repente, voltar para a realidade, né? Às vezes, o que a criança precisa, Teru, é de uma contenção. Ok. Por exemplo, se a criança está se debatendo no chão, os pais vão precisar segurar essa criança, até para ela não se machucar, porque ela pode bater na mesa. Tem criança que se bate mesmo na porta, na parede, então essa criança vai precisar de uma contenção. Isso não quer dizer usar a violência e nem bater na criança. É claro que uma criança que desde muito pequena aprende através de palmadas, ela também vai ter uma chance de ser uma criança mais agitada, de também agredir quando ela se sentir encurralada, de ter mais explosões, porque ela também não está aprendendo como regular os seus sentimentos sem a violência, né? Então, a gente faz de tudo para não ter que chegar nesse ponto do bater. É muito difícil porque você tem que quebrar, às vezes, uma sequência de gerações que batem, né? Às vezes o avô bateu no pai, que bateu no filho, que agora está batendo no seu próprio filho. Mas a gente precisa entender esse mecanismo como não sendo algo que vai ser produtivo na vida da criança e que ela vai reproduzir isso em algum momento. Agora, não vai ser bom. Agora, respondendo aqui a dúvida da Tatiana, né, que mandou pra gente, talvez essa maneira de resolver esses conflitos com violência, e a gente não sabe a intensidade disso, mas pode sim gerar mais resistência na criança, né? Com certeza, isso gera. A criança tende a ficar mais desafiadora conforme ela é uma criança que tem esses conflitos resolvidos aí com o bater, né? Então, isso pode aumentar. Com 3 anos, nós veríamos uma criança que sim, que vai discutir, vai tentar se posicionar, mas que vai começando a entender um pouco melhor os seus sentimentos, e a tendência ela vai se regulando um pouco melhor. Se essa criança chega com 3 anos e isso está piorando, essa criança está querendo falar alguma coisa. Então, provavelmente não está legal o que está acontecendo. Tá. Agora, a Thaís trouxe um negócio interessante aqui na fala dela, quando a gente passou a matéria aqui, né? Ela falou que a criança não é dissimulada, mas as crianças são inteligentes. Olha essa interação aqui, doutora. A Pedrinha Soares disse que tem uma filha de 5 e ela não obedece, sempre responde, é muito teimosa.
quando ela sai para algum lugar, o comportamento dela piora. Já conversou, a Pedrinha diz aqui que já conversou com ela, mas não resolve. Olha, tá quase um pedido de socorro aqui, o que devo fazer? E ela está representando, doutora, muitos outros pais que também se encontram na mesma situação e que não têm coragem de aceitar, né, que realmente a coisa está difícil. Eu quero viver aqui, olha, virar aqui para vocês conversar após o momento crítico da birra, porque às vezes a criança não consegue assimilar um assunto muito distante do momento em que passou a tempestade. Sim. Na verdade, Teru, naquele momento que a criança está se jogando, se batendo, gritando, não adianta passar o sermão. Ela não está escutando. Então, naquele momento, você faz a contenção com acolhimento para a criança não se machucar. Você tenta retirar ela da cena onde tudo está acontecendo, porque aquilo é um gatilho para ela e ajuda ela a respirar fundo para se acalmar. Passou isso, daí você vira e fala: filho, eu entendo que você tenha ficado com raiva porque eu te tirei do parquinho, mas agora é hora de ir embora almoçar. E não adianta estender muito mais também a conversa, Teru, porque se a gente ficar falando sem parar, a criança também para de escutar. É direto, é pontual. Você ficou com raiva, mas precisava ir embora. E depois você faz um novo combinado para evitar esse novo gatilho, né? Inclusive essa pessoa, né, que falou que a criança é de 5 anos, eu diria que assim, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Evite os gatilhos. Então, faça combinados antes de sair de casa com a sua filha e cumpra o seu combinado. Então, filha, nós vamos sair para passear no shopping, mas quando chegar lá, eu não vou comprar nada para você porque hoje a gente só vai comer. A criança chegou lá e ficou pedindo. Se você pedir, você combina antes. Se você ficar pedindo, a gente vai ter que vir embora. Então, ela chegou lá, a criança não cumpriu o acordo, você sem falar nada, você já combinou antes. Você vai pegar essa criança e você vai embora. Ela vai começar a entender que se ela não cumprir o acordo, ela também não vai ter o que ela quer. Mas é na insistência. E ela vai encarar as consequências. A gente está criando filhos para o mundo. Se eles não encararem as consequências agora, vão ter que encarar lá na frente no convívio com os colegas na escola, mais tarde no trabalho. Então, gente, é um aprendizado e é pai e mãe que precisa fazer isso e mais ninguém. Agora é o seguinte, doutora, não se importar muito com o que os outros pensam é a última dica que a gente tem para trazer aqui. Existem muitas outras, gente. A gente escolheu aqui as principais, porque essa educação com plateia aqui realmente é uma educação só recortada, né? Quem está vendo de fora vai ver só um pedaço ali, não sabe que você está trabalhando, está de repente passando por um processo por exemplo, a adolescência do bebê vai ter maior incidência de birras, né? Aos 2 anos ali vai ser fatal. Entre 2 e 3 anos a criança tem uma desregulação, porque ela está entendendo esses sentimentos, né? Raiva, medo, ódio. Então, dá uma desregulada e tende a aumentar a quantidade de birras. Eu acho, Teru, que o pai e a mãe precisam ser muito parceiros e conversarem muito entre eles, inclusive os pontos doloridos para os dois. Porque se os pais estão juntos nessa parceria de criar os filhos, é claro que eles terão as suas diferenças, mas quanto mais seguro e consolidado você está ali dentro da sua casa, mais convicto você está do que você está fazendo, menos você vai se importar com o julgamento de quem está fora. Então, eu diria assim, que é realmente rezar muito, ter essa parceria e essa cumplicidade entre o casal, porque os filhos também veem essa parceria e aos poucos eles também vão entrando nisso, né, nesse ritmo dessa família. Porque senão, se a gente se deixar e começar a fazer porque a gente acha que o outro vai achar que é mais correto, é muito fácil a gente entrar no ciclo da violência verbal, de chacoalhar a criança, né? Para fazer uma performance, ao invés de realmente estar educando ali com o coração. Agora é o seguinte, é um tijolinho após o outro, gente. Não muda do dia para a noite, assim como não aconteceu do dia para a noite, mas é uma mudança possível, como a doutora falou ali, com oração, com empenho, com firmeza e com segurança. Você pai, você é mãe, Deus pode te capacitar.
Última coisa que eu quero tratar aqui, doutora, com você é o seguinte. Você falou o seguinte, quando a criança estiver fazendo a birra, depois, né, passou aquele momento intenso, conversar. Você nomeou o sentimento que ela estava tendo ali. Você falou, você está com raiva porque eu te tirei do parquinho. Às vezes, e é muito comum que isso aconteça, inclusive com adultos, a gente está expressando ali raiva, tristeza, sentimentos que a gente não conseguiu dar nome ainda. Fala pra gente por que isso é tão importante, não só para a criança, mas depois ao longo da sua vida. Quando a gente não consegue nomear o que está dentro da gente, a gente tende a ter reações explosivas, porque tem algo que está muito incomodando. Esse copo vai enchendo, você acaba explodindo. E a gente começa a ensinar nessa primeira infância, nesses primeiros anos de vida, o que são esses sentimentos. Então, como que a gente lida com a birra? Não é só no momento que ela acontece, é depois no dia a dia, com leituras de livros. Você pode ler o livro da raiva, o livro da tristeza, o livro da alegria, porque todos esses sentimentos são parte da nossa vida. A gente não quer excluir eles, a gente quer saber viver cada um deles. Então, você pode ajudar nesse processo da criança, porque se desde pequenininho ela já vai aprendendo a nomear, expressar e verbalizar esses sentimentos, ela com certeza vai ser um adulto menos ansioso e que tem menos explosões, porque ele sabe lidar com ele mesmo. Legal, olha a importância dessa conversa aqui hoje com a doutora Paula. Quero te agradecer, viu, doutora, pela participação mais uma vez aqui. E eu tenho certeza que as pessoas de casa também gostaram dessas dicas aqui. A Paula também é mãe de 3, né? É isso? 3 filhos, haja birra lá em casa. Então, além de profissional, tá na prática, tá na ativa. Obrigada, viu, doutora? Você que gostou, quer conhecer um pouquinho mais aí da vida do que ela compartilha nas redes sociais, tá disponível para você, @PaulaLenfers, tá passando aqui, @PaulaLenfers Pediatra no Instagram. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, uma força para todos os pais aí. Tá certo. A gente faz uma rápida pausa agora, só para você se preparar para o Acerte o Passo que vem em seguida. A Tânia já está aqui no aquecimento. Se prepara aí, porque hoje você vai suar a camisa junto com a gente. E ainda hoje, Pastor Vitor BJ vem para cá fazer uma granola de frigideira. O cheiro tá bom, hein? Eu quero aprender junto com você.